Eu quero pedir com muito amor e gentileza a você que está aí atrás aí, por favor, venha mais um pouquinho para frente. É isso, muito obrigado pela compreensão. Venha um pouquinho mais. Obrigado. Pode colocar o tema para mim, por favor? Nós temos o tema aqui como a recompensa. Já podemos ter uma ideia de o que é recompensa. O trabalhador é digno do teu salário, correto? Por mês ele tem a recompensa dele. Não é isso? Para quem trabalha, recebe mensalmente, alguns, né? De forma de 15 em 15 dias ou 30 dias. Ele se alegra muito por essa recompensa. Mas durante uma semana ele tem que se dispor, não é isso? Tem que ter força para trabalhar, né? Tem que desprender força e recebe uma semana. Ele se alegra. Durante 15 dias também da mesma forma, ele tem que se dedicar, ele tem que ter o zelo, o prazer. 15 dias ele recebe a recompensa dele. E mês, para aqueles que recebem 30 dias, ele tem que ter a mesma dedicação, o mesmo esforço, empreendimento, prazer, amor naquilo que está fazendo. Amém? Amém, queridos? Há essa recompensa, certo? E há uma alegria muito grande. Então ele sabe que essa recompensa ele vai pagar as suas despesas e vai desfrutar também de algum lazer. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso para nós. Mas como servo de Deus, há uma recompensa também para nós. Há uma recompensa. Como servo do Senhor, também uma recompensa da parte de Deus nessa terra para nós. Correto? Ou não? Bom, exemplo esse, lá do Salmo 127, verso 3. Há uma recompensa para o fruto de um ventre de quê? De uma mulher. Não houve uma recompensa, um galardão? Amém? Estamos entendidos? Eis que o filho da ação, que é herança do Senhor, o Senhor fala como herança dele. Se a herança dele, seja um presente da parte dele. E quando eu trabalho, eu recebo esse presente. Se eu deixar de trabalhar, eu vou o quê? Sofrer alguns corte no meu orçamento, correto? Amém? Então, em Deus, ele não faz isto. Faz. Olha bem, a mulher, ela recebe o quê? Um galadão. Pode deixar lá. O fruto do ventre, seu galadão, um presente de Deus, uma recompensa. Deus também pode fazer isso? Pode? Tirar? Não dar? Amém, queridos? Estudo hoje é para mostrar a você que há uma recompensa e que nós não devemos somente olhar para a recompensa, mas o doador, aquele que vai trazer recompensa para nós. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, Lucas 19. Lucas 19. Coloca primeiro Apocalipse, livro da Revelação 22, 12 para mim. No livro de Apocalipse diz assim: eis que cedo vem, está comigo a minha recompensa. Ali faz, eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Essa minha tradução aqui, pode deixar essa daí mesmo.
Eis que cedo vem estar comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra, que os nossos olhos, cada um segundo a sua obra. Amém? Então, como eu falei aqui, não olhar para a recompensa, mas sim para o doador, aquele que há de trazer a nossa recompensa. No livro de Mateus, de Lucas, capítulo 19, verso 1 a 27, fala sobre uma parábola das 10 minas, e diz assim: ouvindo ele essas coisas, prosseguiu, e 19, Lucas 19, 11 ao 27, foi isso que eu li, versos 11 ao 27, não foi isso? Não? Ah, então me desculpa, me perdoa. Sabe o que está acontecendo? Eu não orei. Me perdoa. Porque até dentro da profecia está escrito aqui, que Deus vela pela sua palavra. Até os louvores também está entoado aqui. Eu louvo a Deus por isso. Então, Senhor, eu quero te agradecer por este momento. Que esse estudo não fica retido na minha pessoa, na minha vida, mas sim que através de mim como instrumento, que seja, meu Pai, ministrado para a vida dos seus filhos. Repreende toda uma distração, tudo que não é do Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Deus, assim eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Lucas capítulo 19, verso 11 ao 27. Jesus falando e ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu. Para que nós possamos entender essa parábola, Jesus ele entra em Jericó, ali há um certo cego, e clama por Jesus, e Jesus ministra sobre ele a cura da sua visão. E quando ele entra na cidade, há um certo homem chamado Zaqueu, aonde o Senhor chega a dizer para ele, no verso 9 e 10, do capítulo 19, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós olhamos aqui que ouvindo eles estas coisas, aqueles que estavam ali presentes, ouvindo ele essas coisas, Jesus prossegue, e ele usa uma parábola, e contou uma parábola por qual estava perto de Jerusalém. Jesus ele usa essa parábola, ele vai num acontecimento, em fato histórico, fato esse que aconteceu, que quando no seu nascimento, Herodes ele começa a dar um decreto para matar toda criança abaixo de 2 anos de idade. O Senhor orienta seus pais, pai de Jesus, para ir para o Egito. E quando Herodes morre, ele pede para que os pais de Jesus, José e Maria, retornem para o Egito, porque aquele que o perseguia já estava morto. E um dos seus filhos, que é Herodes Tetrarca, Arquideu, ele assume esse papel do reinado. E Jesus chega a dizer, por quanto estava perto de Jerusalém, cuidavam que logo se havia de se manifestar o reino de Deus. Porque havia uma expectativa muito grande do povo que seguia a Cristo, dele entrar em Jerusalém, a expectativa era deles, dele assumir o trono e tirar todo um jugo que Israel estava sofrendo de Roma. Arquileu, ele vai lá para Roma e pede a César, é um nome, é um título, ele pede para que assuma o lugar do seu pai. E Jesus começa a narrar dessa forma para que nós possamos entender. Disse-lhe, pois, certo homem nobre. Além de Jesus estar falando dele, ele dá essa narrativa de Arquileu, certo nome,
homem nobre, partiu para uma terra remota, terra longínqua, distante, a fim de tomar para si o reino e voltar depois. E Jesus chega a dizer dele próprio: mas quando eu falei que a expectativa é de que eles achavam que Cristo iria tomar o assento de Roma, ali o trono, e expulsaria todos aqueles que estavam oprimindo o seu povo. Eles estavam com uma ideia diferente, porque havia uma agitação, como nós lemos aqui. Eles cuidavam, alguns, e outros falam de manifestar o reino de Deus, ou seja, havia uma agitação entre eles. A expectativa, a visão deles era desta maneira. Mas o Senhor começa a falar dessa parábola e dá uma anotação de que o reino não é terreno. Amém? E chamando 10 servos, 10 na palavra é totalidade, é plenitude. E sobre esse rei tinha essa autoridade, e ele chega e deu-lhes 10 minas, para cada um, 10 homens, 10 servos, cada um recebe uma mina. Estão me entendendo? Amém? A minha oração, queridos, 2 semanas estudando, é que você não saia daqui com dúvida. Se tiver dúvida, pode levantar suas mãos e pode expor. E outra coisa, não vou fazer pergunta. Se a pergunta for feita, você recebe, examina a si mesmo e fica para você mesmo. Amém? Mas se você quiser me ajudar a robustecer o estudo, levanta suas mãos e assim pode externar a sua opinião. Então Jesus, ele chega a dizer isso. Ele narrando esta parábola e diz que esse rei deu 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Ele dá a certeza do retorno. Jesus deu certeza do seu retorno. Nós ouvimos aqui Deus usar a profetisa e falar que eu velo pela minha palavra. Você sabe o que é velar? Na minha profissão, quando nós entrava numa situação que sofreu algum dano, ou uma pessoa foi alvejada e estava sem a sua vida, nós tínhamos que velar aquele local, preservar, cuidar para que não tenha nenhuma alteração. Quando o Senhor fala em velar na sua palavra, ela vai se cumprir, que não tem alteração, é inerrável a palavra de Deus. Ele vela pela sua palavra, pode passar tudo, gerações já passaram e quantas gerações passaram, se debruçando nesse momento, nessa passagem, estudando, e o Espírito Santo ali dando a revelação de uma profundidade muito grande da palavra, o entendimento da palavra. E Jesus fala: negociar até que eu venha. Além do Senhor estar narrando uma história, está falando dele próprio. Amém, queridos? Amém? O Senhor está voltando. E ele virá. Só que nós entendemos aqui que ele não fala quando há de voltar. Amém? Não é o que está escrito aí na sua palavra? Negociar até que eu venha. Mas não falou, esse rei não falou o tempo, a hora, ele não falou o momento que ele vai voltar. Eu louvei quando a pastora Marta Machado falou tempo de qualidade. Que coisa linda, esse tempo aqui é de qualidade, você sabia? Será que nós estamos em esse tempo aqui é de qualidade, esse momento que nós estamos aqui é o tempo de qualidade? É o tempo que você saiu da sua casa e está dando o quê? O melhor para o Senhor. Está dando o teu melhor. Ontem você deu o melhor, hoje você está buscando mais uma excelência para Deus. Amém? Então, voltando, quando ele fala 10 servos,
ele dá essa plenitude para os servos, ele dá essa totalidade para os servos. Eu quero dizer que para você e para mim, Deus confiou algo muito profundo na nossa vida. Glória a Deus. Deus confiou algo muito profundo na nossa vida. Sim, eu vou falar, aqui está falando de negócio, aqui está falando de cifras. Podemos dizer que cada um que recebe R$5, tá bom? Então, o Senhor, Ele nos coloca na nossa mão algo muito profundo. Jesus está falando desse rei que coloca ali uma certa quantia de um trabalho de dia, e o Senhor está falando de algo profundo que é do reino. Algo de muita qualidade, algo que faz a diferença. E nós vamos entender que esses homens começam a negociar, ou seja, a trabalhar. Entende também que quando ele chama 10 servos, ele olha para aqueles 10 servos, vê o tanto quanto eles são responsáveis para assumir essa tarefa. Eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor também nos chamou, olhou para nós e viu você como uma responsabilidade muito grande te dá nas tuas mãos para você cumprir com essa tarefa. Agora nós não sabemos quando o Senhor há de voltar, mas o que o Senhor quer de nós, que o nosso dia seja dele. Entendemos isso? Que os nossos dias sejam do Senhor, porque se nós quando oramos assim, Senhor, tudo que eu tenho provém de Ti. O que você entende com isso? Tudo que eu tenho provém de Ti, não é o carro, não é a casa. Amém? Justo? Não é verdade? É o esposo, é a esposa, é os filhos. E é verdade. Salmo 127, se eu, galadão, ele que colocou, é um presente da parte dele. Correto? Então, tudo que nós temos provém de quem? Até o ar que nós estamos respirando nesse momento, de quem é? Por favor, me ajude. Então, até a fé que está na minha vida, de quem é? De quem? Então, vamos começar o quê? A essa fé, vamos crescer. E esses homens começam aqui, de início, a entender que eles precisavam o quê? Negociar. Para nós é crescer no Senhor. Para nós é amadurecer no Senhor. Amém, queridos? Verso 14. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Esse pedaço aqui eu vou deixar lá no final, para nós podermos entender. 15. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tornado o reino, disse-lhe que chamasse aqueles seus servos, a quem tinha dado dinheiro, como está aqui nessa tradução, para saber que cada um tinha ganhado, negociando. Aqui eu vejo como uma prestação de quê? De quem? De contas. Eu quero entender que eu um dia vou prestar o quê? Daquilo que o Senhor confiou na minha vida nessa terra. A palavra do Senhor diz que, lá em João 16, 15 e 16 diz o quê? Não foste vós que escolheste a mim. Correto? Não é isso que está escrito, João 15, 16? Então eu quero entender que, quando ele chama 10 homens, servos, e dá essa plenitude, totalidade, o que ele faz? Ele comissiona esses homens para uma grande coisa. E nós, não escolheste a mim, eu estou entendendo ali que o Senhor me comissionou, assim como você, nós, para essa grande obra. Olha só, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Que coisa linda, queridos. Que privilégio. Nomeei, para que vá de que fruto, e o vosso fruto permaneça. Algo interessante, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides, ao Pai ele vos o quê? Ele vos o quê? Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa da parte de Deus, para você que é escolhido do Senhor, escolhida
de Deus. Olha que privilégio da parte de Deus na nossa vida, a dimensão de ser servo de Deus. Mas, queridos, olha bem, os louvores todo que nós entoamos aqui, você percebeu que falava muito de vida cristã? Não entenderam? Você acabou de entoar 3 cânticos. Todos 3 estavam falando de vida cristã. Mas para aqueles homens, eles começarem a negociar, eles tinham que desprender, renunciar, tudo em amor, em prol daquilo que foi dado para eles. Não é assim também na nossa vida? Ou é diferente? É diferente, queridos? Alguém pode falar assim? Não, pastor, é diferente. É? A vida cristã abrange a importância da fé e a confiança em Deus. Eu tenho que ter fé e confiar em Deus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, 6, diz que aquele que se aproxima de Deus, não é isso? Tem que entender que Ele é o galardoador daqueles que o quê? O buscam. Estou falando comigo sem ler. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e é o quê? É o quê? De quem? Repete comigo. Eu posso tudo naquele que fortalece. Crê que Ele existe, então eu tenho essa condição da parte de Deus, porque Ele me capacita a fazer aquilo que Ele me confiou. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou estou muito corrido? O estudo é simples, é pequenininho. Por isso que eu pedi para os irmãos descerem. A santificação também é o despojamento do velho homem. Olha como é que é a vida cristã. Porque se Deus confiou algo na nossa vida, é para se revestir de Cristo. Esse velho homem é despojado e eu tenho que me revestir de quem? De Cristo. Colossenses 3, 10, 17 diz sobre isso. Colossenses 3, 10 ao 17. Diz assim: e vós vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circunciso, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo em tudo, em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos, olha bem, de Deus, santos e amados, de estranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isto revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo domine os vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Deus habitem em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Vida cristã sempre vai requerer de nós renúncia. Sempre vai requerer de nós o prazer de fazer as coisas na presença de Deus. E nós vamos entender muito sobre essa parábola. E Jesus começa a falar, e vendo o primeiro dizendo: Senhor,
a tua mina rendeu 10 minas. Quem é bom de matemática, de 5 ele fez 50, não é isso? Não foi isso que eu falei, 5 reais? Não foi? E quem recebe uma, ele rendeu 5, né? 25, correto? E o outro não rendeu nada, mas continuou com 5 reais. Vamos entender. E ele disse, bem está, servo bom, no mínimo foste fiel. O que Deus quer de cada um de nós, fidelidade naquilo que Ele nos confiou. Amém? O que Deus requer de nós é fidelidade naquilo que Ele ministrou sobre a nossa vida. Quando eu li que o velho homem já não é mais, quando se torna uma nova criatura, eu quero entender que o Senhor já começa a depositar na nossa vida coisa grandiosa do seu reino. Amém, queridos? Então deixamos de ser aquele velho homem, para se tornar uma nova criatura, despojando de tudo que se praticava lá fora, no mundo, mentira, porque discípulo não fala mentira, fala. Discípulo de Jesus não fala mentira, fala. Discípulo, ele xinga, fala palavras torpes, fala. Discípulo anda irritado. Discípulo adultera. Vive na prática da fornicação. Discípulo perdoa ou não perdoa? Tem que perdoar, não é isso? É discípulo. Então o discípulo ele anda de acordo com o seu Senhor, com o seu mestre. Amém? E esses homens aqui, quando recebem 10 minas, eles recebem de acordo com aquilo que foi dado para eles pelo rei. Então nós temos recebido do Senhor algo muito importante. Quando eu falei como é importante a minha pessoa, a tua, a nossa pessoa aqui neste lugar. A dimensão, as coisas que acontecem nesse ambiente quando nós estamos reunidos em comunhão. Eu posso ficar na minha casa? Sim. Posso. Eu posso deixar de vir aqui? Sim, posso. Mas eu preciso granjear aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. E o mesmo servo, o Senhor se apresenta para o Senhor. O mesmo servo, aliás, o segundo servo, ele se apresenta e vê o segundo. Interessante, quando eu falei que nós vamos apresentar, prestar conta, entenda, eu quero entender que diante do Senhor vai ser de forma voluntária. Vai ser uma forma confiante naquilo que fez. E ele chega a dizer, olha, Senhor, a tua mina rendeu 5. E este disse também, se tu também, sobre 5 cidades. Ou seja, essa autoridade aqui, interessante, que Jesus, quando faz a colocação, eu vendo o mapa geográfico ali, a geografia, não tinha tanta cidade para aqueles homens mandarem. Eu estou vendo aqui, eu entendo que é o grau de recompensa. Amém? Senhor, olha, você vai ser chefe de 10 cidades, agora você é 5. Onde que tem tanta cidade assim para aqueles homens mandar? Então eu entendo que é o grau da recompensa. Aquilo que o olho não viu, nem isso que está escrito, aquilo que o ouvido não ouviu, que está preparado para nós. Eu fiquei lendo isso ontem, fiquei assim, uau, caramba, Senhor. Falei, tem um caramba. Jesus, como é que pode? O olho não viu, pastor Antônio, e o ouvido não ouviu o que o Senhor está preparado para nós, já está preparado. Então nós não sabemos que tamanho é esse galardão, essa recompensa. É importante observar a recompensa, ela vem depois. Primeiro veio a responsabilidade. Na medida que essa responsabilidade foi sendo desempenhada, que veio o galardão, a recompensa.
E a gente gosta muito de recompensa, né, irmãos? Mas só que às vezes a gente quer essa recompensa primeiro, antes de cumprir as nossas responsabilidades, né? E aí cada um recebeu a sua responsabilidade. E no final veio a recompensa. Às vezes a gente quer aquela recompensa maior sem empenho nenhum. E ainda queremos determinar o tempo para receber. Está demorando muito a minha recompensa. Pastor Delci, a gente já... Essa parábola, né, ou parecida com ela, no outro evangelho, diz que um recebeu 5, ganhou mais 5, outro recebeu 2, ganhou mais 2, né, e o que tinha recebido 1, não fez nada com aquilo. O pastor estava falando aí sobre até a questão de matemática, né, e a gente, às vezes, fica preocupado. Eu já dei o meu limite para Deus, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Isso pode acontecer com um culto. Eu já fui nesse culto, não preciso ir nesse. Isso pode acontecer, eu já evangelizei uma pessoa, não preciso evangelizar mais nenhuma. Né? Eu já fiz muito quando era novo, agora já sou velho, não preciso mais fazer, porque eu já fiz muito. Né? Então, está na hora de parar. E essas parábolas, elas nos fazem assim, refletir muito, porque nesse texto aqui, diz que esse homem saiu e ele, entre 10 servos, ele dá 10 minas. E o que parece aqui na prestação de conta é que cada um veio e devolve a mina, pelo menos é o que está escrito aqui no versículo 14, né? Perdão, 14 não. Deixa eu só ver aqui. Versículo 16. O primeiro apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. Né? A sua mina rendeu 10. E ele diz: muito bom, servo, né? Muito bem, servo bom. E aí a gente fica pensando assim, qual é o que eu devo fazer para Deus? Né? Qual é a dimensão do que eu vou trabalhar para Deus? Trabalhar só na igreja, trabalhar só no trabalho? Qual é o lugar, né, que eu vou trabalhar? Esse servo que recebeu 1 e devolveu 10, isso aí é uma proporção muito grande. Né? Se eu estiver errado, alguém me corrige, mas parece que é 1000%. Né? Se fosse 100%, uma daria mais uma, iria para 2. Né? Então, quando nós vamos fazer para Deus, se você pensar em 1000%, é o máximo. Né? Você vai dar o máximo, o melhor do que você tem para Deus. Imaginem, né, a alegria daquele Senhor, dizer: puxa, te dei 1, você me devolve 10, é muita coisa. Né? Porque a gente sempre trabalha na proporção de 100%, mas você deu 1, você me devolve 10, o outro, te dei 1, você me devolve 5, e eu estava me antecipando aqui, né, lendo o terceiro, recebe 1 e guarda num guardanapo, ali num lenço, e recolhe, e de 1 devolve a mesma. Né? Então, ainda usa esses artifícios, dizendo assim: eu sei que o senhor é um servo rigoroso, que colhe onde não semeou. Isso é uma mentira. Né? Só colhe onde não semeou. Deus não é um Deus injusto. Deus nunca será injusto. Né? Ele dá o galardão porque Ele é justo. Ele dá o galardão não é porque a gente merece, não, é porque Ele é justo. Então, Ele é um Deus justo. Aquilo que a gente faz, né, Deus é justo. Isso é desde o princípio, né, da criação. Ele sempre coloca aquela condição, né? Se me ouvirdes, se me atenderdes, eu farei isso, farei aquilo, né? Sempre Ele coloca uma condição de galardão, mesmo a gente não merecendo, mas é porque Ele é justo. Né? Ele chega a falar com Samuel, diante da situação de Eli, ele diz: aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desonram serão desprezados. Né? Então, o nosso Deus, Ele é justo, não é porque a gente merece. Agora, o que a gente vai fazer para Deus? Tem que estar no nosso coração sempre, dar o nosso melhor para Deus. Se for 1,
10 nunca será muito. É ótimo, né? Ele vai nos chamar a alegria no coração de Deus, quando a gente, por gratidão, retribui aquilo que Ele nos confiou e por fidelidade também. Pastor Marco leu meu estudo, porque no verso 16 está escrito assim: responsabilidade e proporcionalidade. É o que o Senhor falou, a proporção. No livro de Gênesis, capítulo 15, Deus me deu agora aqui, olha só que interessante, verso 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, ou seja, amparo, o teu grandíssimo galardão. O Senhor fala assim: eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então, o que o pastor Marco Antônio falou é que o Senhor, Ele é justo. O momento aqui de Abraão, ele estava olhando para a recompensa. Ele não estava olhando para o doador, o dono da recompensa. Então, o Senhor precisou, em visão, falar com ele. Além de ser o amparo, o escudo para a vida dele, e que o Senhor era o grandíssimo galardão para ele. Bastava ele, vou usar uma palavra, cumprir com a tarefa, que não é nada fácil. Ser cristão é fácil? Aqui nessa manhã o objetivo é mostrar a você que há uma recompensa. Mas a minha oração, desde que eu comecei a estudar, é que Deus, o Espírito Santo de Deus, destrava tudo na nossa vida que impede o nosso crescimento espiritual. Destrava tudo, todo impedimento da nossa vida. Seja destravado nessa manhã. Amém, queridos? E que o Espírito Santo de Deus também desperte em nós o dom que há em nós. Se está adormecido, se eu não sei meu dom ainda, porque, olha bem, cada um de nós recebeu uma mina. Entenda isto. Cada um de nós recebeu algo da parte de Deus. E que o Espírito Santo de Deus nessa manhã desperte também o dom que há em nós. Como o pastor Marco Antônio falou, é só o trabalho aqui? Não, tem muitas vidas lá fora, seja dentro do seu lar, como parente, como vizinho, lá no trabalho, na faculdade, no seu dia a dia, que precisa ouvir o quê? Do amor de Deus. Então, quando eu vejo assim, quando o Senhor confiou Minas, o Senhor confiou o evangelho dele na minha vida. Amém? O Senhor confiou em nós, nos chamou. Olha bem, querido, nós não éramos nada, era condenado. Olha bem, entenda. Estavam condenados, perdidão. Se morresse, uau, não tinha outra coisa. O Senhor, por amor à nossa vida, Ele que convenceu cada um de nós. O Espírito Santo de Deus nos convenceu do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Hoje nós estamos aqui, é um privilégio sim de servir ao Senhor, mas que precisamos a cada dia dar o melhor para Ele. Nós não sabemos o dia quando vai nos recolher. Nós não sabemos o dia que Ele há de voltar. Há uma validade aqui, sim, como também há para a nossa vida de tempo. Billy Graham, eu escrevi aqui, olha que palavra linda de Billy Graham, estudando. Billy Graham, ele faz uma colocação linda, que Deus não precisa de tempo. Precisa de tempo? Aonde escrevi? Billy Graham, escrevi bem grande para não errar. Será que eu deixei em casa? Não, não deixei. Eu esqueci. Em casa. Mas vou achar aqui, vou voltar. Billy Graham diz que nós não precisamos de tempo, mas que o Senhor nos deu tempo para nos preparar para receber a recompensa. Amém? Deus precisa de tempo. Ele não falou tempo. Ele é o tempo.
Ele é tudo. Amém? Mas Ele nos deu tempo para nos preparar para receber a recompensa. Então, queridos, quando o Senhor começa a fazer essa colocação dessa parábola, aparece o segundo, ele fala a mesma coisa. Ele chama aquele mesmo homem de fiel. E quando chega o terceiro, verso 20, e veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina. Eis que guardei no lenço. Queridos, guardar as coisas de Deus para si não é bom. Nós temos o evangelho é para o próximo. Alcançou você para alcançar o próximo. Não é para ficar retido na sua vida. Pastor, eu não sei pregar, não sei falar, não. É só falar que Jesus te ama. É só falar que o Senhor tem uma grande obra na sua vida. Quantas vezes eu ouvi isso? E às vezes eu ria. Não debochava, ria. Acho que debochar, ria é debochar, né? Jovens falaram: tu é cristão? Eu falei: não, mas futuramente não vai ser. Eu já estava profetizando na minha vida. Isso é o que, queridos? É trabalhar para o reino. Aqui nós temos a parte administrativa, precisa de diáconos, e como nós estamos precisando. Precisamos de pastores, como nós estamos precisando. De evangelistas, estamos precisando. Mas fora aqui é um campo muito grande. Quem sabe você aqui não tem um dom de uma cura, que é do Senhor. Como você ouviu Deus usar a boca de uma profetisa. Será que você não tem um assim, como você está me enxergando aqui, Deus te dá o dom de visão? O dom da revelação? Do discernimento? O dom, quando um fala em línguas, você dá o discernimento para você discernir o que o irmão está falando, até mesmo em profecia. O dom da ciência. O dom de um evangelista. Chegar a parar lá no calçadão de Campo Grande, pegar um violão e começar a entoar cântico e pregar, e multidões vir. Uau, eu creio que Deus está querendo nos levantar nessa manhã para essa grande obra. De nos reunirmos aqui em adoração ao Senhor e o Espírito Santo se manifestar no nosso meio. Amém, queridos? Já são 10h25. Eu falei: Senhor, eu não quero ficar preso no estudo e ser rápido. Não. É Deus que vai continuar falando muito no nosso coração. Então ele começa a falar, porém ele disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Porque ele fala: Senhor, como o pastor Marco falou, tu eres um Deus, um rei rigoroso. Jesus não é isto. Ele é justo e quando vier, quando voltar, vai vir com justiça. E hoje já trabalha com justiça na nossa vida. Amém, queridos? Vai ser justo. E outra coisa eu quero dizer aqui, hein? Se você ler tudo, aqui não estamos falando de salvação. Amém? Amém? Não estamos falando de salvação. Porque se nós continuarmos a ler mais um pouco, ele fala: rigoroso que toma o que não pus, e cego que não semeia. Porque não meteste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros. E disse ao que estava com ele: tirai-lhe a mina e dá-lhe que tem 10 minas. Ou seja, eu falei sobre grau de recompensa. Eu não estou falando que ele perdeu a salvação. Vocês estão me entendendo, queridos? Será que eu estou falando alguma heresia aqui? Nem o que está escrito aqui. Ah, pega e lançai no forno. Lançai na fornalha aí, lançai no inferno. Não. Mas, olha bem, quando eu falei no versículo 14, mas os seus concidadãos, aqueles que rejeitam o Senhor, porque aqui a história diz que
alguns homens judeus mandam a comitiva de 50 homens lá em Roma, para chegar, não deixe que esse homem governe sobre nós. E por isso que Cristo chega assim, pois vos digo que ao qualquer que tiver, se lhe é dado, mas o que não tiver, até que lhe será dado, tirado. E quanto àqueles, está falando do versículo 14, enquanto aqueles meus inimigos, que não quiserem que eu reinasse sobre eles, traz-os aqui. Aqui eu já estou falando de salvação. Traz-os aqui, matai-os diante de mim. Então Jesus está falando sobre o quê? Um dia nós vamos aparecer no julgamento? Sim. Amém? Estão entendendo? Um trono branco. Então o que eles estão falando aqui sobre recompensa, estou falando sobre galardão. Não estou falando de salvação, ó. Não estou querendo apontar um para o outro. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que nós temos que o quê? Examinar a si próprio. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Será que eu estou que nem esse homem, com essa mina só, na apatia? Será que eu estou vivendo essa apatia que, então, longe de nós, negligência, longe de nós a prática mecânica. O que é prática mecânica? Se tornar hábitos vazios, sem propósito ou significado profundo. Longe de nós, falta de motivação. Longe de nós, indiferença. Isso tudo a apatia traz. Apatia espiritual. Longe de nós a falta de paixão, seja de amor. Ou seja, a pessoa continua a realizar a atividade, não seja ativista, não estou chamando você a ser ativista, mas que você tenha amor naquilo que Deus colocou nas tuas mãos e confiou para que você faça e de forma de excelência. A indiferença, ou seja, nas emoções, durante a oração, ou seja, se eu não orar o Senhor com amor, qual é a diferença que vai ter, queridos? Vou orar por orar, vou ler a Bíblia por ler, eu não vou ter motivação, não vou querer ler de forma profunda a palavra de Deus, estudar ela. Eu vou ler quando quiser ler, eu vou orar quando eu quiser orar. Isso tem que ser uma prática diária na nossa vida. Isso tem que ser um prazer na nossa vida. O Deus confiou na nossa vida. E como eu quero crescer se eu não oro? Como eu quero crescer se eu não leio a palavra, não estudo de forma profunda a palavra? Acabamos de perder o fervor que está no nosso coração. Se tornamos indiferentes em tudo. Religiosos. Acomodados, salvos, satisfeitos, sentados, pastor Marco? É salvos, sentados e satisfeitos. Para mim está bom, não incomodo ninguém. Agora eu vou fazer uma pergunta, como eu quero receber recompensa? Como eu quero entrar no reino, morar no reino, ser como o Senhor Ele é? Se aqui na terra eu não quero ler Bíblia, não quero estudar a palavra de Deus, não quero orar. Quando eu falei que esse momento aqui é de qualidade, quando você dobra o teu joelho, você está dando, é um momento de qualidade de você, homem e mulher, com Deus. Vai estar falando com quem? Com Deus que criou tudo e que ninguém criou Ele. Um Deus que sabe da nossa estrutura, sabe do que nós precisamos nessa terra. E que eu quero dizer algo para vocês, nessa manhã foi renovado algo novo na nossa vida, sabe o quê? A misericórdia de Deus. Porque a palavra do Senhor diz, o que a palavra do Senhor diz? A misericórdia do Senhor se renova a cada o quê? Então ontem foi algo tão maravilhoso na nossa vida, passamos um dia maravilhoso e a noite foi tão bela, tão profunda e hoje estamos aqui porque a misericórdia do Senhor se renovou. Olha que coisa, olha essa qualidade, olha só que dádiva de Deus na nossa vida. E por que nós não vamos retribuir com amor, com prazer, se dedicar mais, fazer que nem Paulo deixava se gastar por amor às almas?
se deixava se gastar. Como Paulo fala, fui crucificado. Não vivo o quê? Ele fala de morte e vida, ele morreu para o rudimento do mundo e fala que Cristo vive nele, ou seja, o Senhor está vivendo na sua vida de forma diária, constante. No livro de Isaías, capítulo 1, verso 19, diz assim: se quiserdes me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Como Deus quer cuidar de nós, mas primeiro Ele confiou em nós, Minas, para que nós possamos cuidar dela. Amém, queridos? Amém, queridos? Eis que cedo venho, está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra, que os nossos olhos estejam fixados nas recompensas, mas no Senhor primeiro. Que a nossa vida esteja voltada para o Senhor em todo o tempo. Imagine, queridos, com toda a dificuldade nessa terra, perseguição, a violência ela vai aumentar a cada dia. Não tem outra palavra, não posso aqui, não estou desanimando você. As coisas vão piorar cada dia. Agora imagine, como Deus se sente quando você vê você fazendo a coisa certa, mesmo sabendo que não está sendo fácil. Porém, você escolheu agradar a Ele. E Paulo fala, deixa-me gastar em 2 Coríntios 12, se não me fala em memória, 15. Que o Senhor continua falando no nosso coração. Eu queria chamar o Ministério Levítico, por favor. Achei a palavra de Billy Graham. Deus não precisa de tempo para preparar o que Ele prometeu. Mas Ele dá tempo para você, eu, nós, para se preparar, para viver o que Ele prometeu. O Ministério Levítico vai estar entoando um cântico que eu pedi a eles. E eu quero entender que quando João Batista ele pregava no deserto, preparando o caminho, Cristo veio, ele falava arrependei-vos. Cristo foi batizado e começou a pregar arrependei-vos. Você é um João Batista nos dias de hoje. Por favor, entenda isso. Ele está voltando, então nós estamos preparando o quê? A vinda do Senhor. Amém? É um desafio a nossa vida cristã. Os nossos dias têm que ser os dias do Senhor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos.